Ai, gente, que legal. Ele tá falando aqui, mas é muito engraçado, né? Não sei, eu acho que isso deve passar na cabeça de todo mundo. Às vezes eu vejo o Michael Caio falando aqui comigo. A impressão que eu tenho é que qualquer momento eu vou fazer uma pergunta e ele vai fazer, não. Ah, buiachaca! Júnior, você quer dinheiro? Não. Ele é um só, mas a sua voz dá vida a inúmeros personagens. Eu vou mencionar só alguns aqui. Michael Caio, Charlie Harper, Woody, Flick, do Vida de Inseto e por aí vai. Ah, e Homem de Ferro. Não poderia deixar de mencionar aqui. Eu estou muito feliz com a sua presença, Marco Ribeiro, dublador. Obrigado, Michele. Bom estar aqui com vocês. Eurotreino! O Michael Caio hoje está prejudicado. Sem porque dúvidas. Sem dúvidas. Eu vou ficar desse jeito aí, com esse peitinho? Porque o Michael Caio está prejudicado hoje, o Woody também, por conta de 5 dias de feira, falando. É mesmo. Ele tá um pouco rouco, gente, porque meio tava na afônico. feira. Tem uma cobra na minha bota! E essa hora da manhã também fica um pouco mais Atrapalha forçado. um pouquinho, né? Sim. Quando eu gravo o Woody, alguma coisa, eu peço pra gravar mais à tarde, mais pro final da noite, que a voz já tá aquecida, porque de manhã eu falei, de manhã não sai o Woody não, filho. E você faz algum trabalho com fono, algum preparo pra cuidar da sua voz? Infelizmente não. Infelizmente não. Até por uma questão de tempo, né? E graças a Deus nunca precisei, né? Embora o trabalho de fono seja fundamental e são profissionais incríveis, eu nunca precisei assim. Às vezes que tive alguma questão de ficar rouco, foi um chazinho de romã, alguma coisa assim, um repouso vocal, que é o que eu vou precisar fazer agora, e água. Daqui a pouco o batom vou ficar igual a véia da praça, porque eu começo a beber muita água, aí fica só o sovaco na cara. Eu gosto muito dele e da Jay. Quando o episódio que eu mais amo, assim, é aquele que eles fingem que fumaram maconha, e aí fica... pro Júnior, pra ele ficar com medo. Cara. Meu, eles são muito loucos, assim, sabe? Na educação dos filhos, eles, e você já punem, reparou, né? Que ele era o produtor da série, escritor, né? O irmão dele, produtor também da série. Eles estão, determinada hora, que eles estão falando aqui, tal, eles ficam olhando, tipo, tá valendo isso? Eles querem rir. Isso! Então eles olham pra trás, assim, tipo, pessoal... No seu cotidiano, quando você fala... ativa a memória das pessoas. Porque você falando comigo que eu já tô assim, ó. Tem essa memória auditiva muito boa, né? Então já reconhece, já aconteceu em aeroporto, em algum outro lugar, numa loja, pagando alguma coisa, a pessoa tá de cabeça baixa e você falar com ela e a pessoa reconhecer, de repente foi um filme que a pessoa assistiu ontem, né? Ainda tá fresco na memória a voz. Então acontece, às vezes acontece, né? No elevador a pessoa fica te olhando meio assim e acaba perguntando. Isso pra gente é muito gostoso, né? Porque com a internet também a gente ficou mais conhecido. As vozes começaram a ter cara. Então eu comecei a gravar com os dubladores, né? Alguma coisa assim, e eles falavam um pouco da sua carreira, 1 minuto, né? E no final eles diziam, prestigie a boa dublagem, que foi a hashtag que eu lancei em 2017, porque tem dublagem muito ruim. Demais. E tem as dublagens boas. Eu já deixei de assistir filme por conta da dublagem ruim. Exatamente. E aí que eu lancei isso, prestigie a boa dublagem, porque a dublagem ruim, como todo produto ruim, deve ser rechaçado. Se você compra uma geladeira ruim, você deve chegar lá na loja, olha, isso aqui não funciona, essa marca não é boa, vai no Reclame Aqui, até no Reclame Aqui mesmo. Inclusive, eu acabei de mencionar que eu deixei de assistir filmes por conta da péssima dublagem, porque dá uma agonia. Eu assisti um filme com Nicolas Cage, eu não lembro o nome, que a dublagem tava tão ruim que parecia que ele que era ruim. Porque, sabe, tipo, eu vou te matar. Mas era uma coisa assim, eu vou te matar. Uma coisa assim, tão num corte tão robótico, ruim, né? robótico. Que dá desespero. Fazer essa reclamação no Reclame Aqui, existe isso? Reclame Aqui também. É mesmo? Reclame Aqui é pra tudo, né? Pode falar com o estúdio, Caramba, pode falar com o estúdio, com o legal. streaming, olha, não tá legal isso aqui. E aí, eu sei de pelo menos umas 3, 4 séries que foram redubladas por conta disso. Porque aí o estúdio às vezes não se dá conta da importância da dublagem, né? Não tá satisfeito, olha, essa dublagem não tá legal. E algumas vezes o clamor do povo foi atendido e redublaram realmente. E o que você acha das dublagens feitas, por exemplo, com algumas celebridades? Por exemplo, a Sandy, Luciano Huck.
que não são dubladores e acabam sendo convidados para darem voz a algum personagem. Você concorda? O que acontece é o seguinte, nesses, a gente chama de Star Talents, né? Foi uma questão que veio lá de fora, os estúdios contratavam Star Talents lá fora para dublar, só que lá fora é voz original, então a pessoa chega, faz a sua leitura, a sua interpretação e depois vai fazer animação em cima, né? A equipe de produção, de desenhistas, de animadores, vai fazer a animação em cima. Aqui é o contrário, né? Já vem dublado e a pessoa tem que realmente dublar. E a questão dos Star Talents é uma questão muito ampla, porque isso está envolvido com relação ao nome da pessoa, né? Ao marketing que a pessoa vai levar. Então, quando a pessoa vai dublar algo ali, então ela está levando o nome dela, está levando a carreira dela. Então, por isso que o cachê deles é diferenciado também. Alguns dubladores chegaram uma época a reclamar, mas a gente ganha tanto e quando vem um Star Talent ganha tanto. Acontece que eu sou o Marco Ribeiro, eu não sou o João, apresentador de televisão a nível nacional e tal. Eu não sou ele, eu não tenho o marketing que ele tem. Então, às vezes, você colocar lá, dublado por João da Silva, que é o apresentador, vai levar público, né? Vai agregar uma porção de coisas. Dublado por Marco Ribeiro. Quem é? O famoso quem? Tem Star Talents que dublaram, que foi maravilhoso, né? Que você vê um resultado muito bom, porque a pessoa é ator, então foi dirigido ali e tal, foi pelo diretor de dublagem, aceitou a direção, então o trabalho ficou legal. Tem gente que não é dublador e não aceitou a direção. Fala, eu faço, tá bom, valeu, mas eu faço o que eu quero. E aí vambora, que eu tenho que ir embora, então aí a coisa desanda. Nossa, ainda acontece isso, da pessoa não aceitar. Dependendo da grandiosidade da pessoa, embora ninguém seja nada, né? Mas dependendo, né, da fama da pessoa, a pessoa acha que não precisa ser dirigido, não precisa ter... Porque, por exemplo, eu nunca... Eu dou entrevista em podcast, mas se eu for fazer um podcast, eu vou ter que me orientar com as pessoas, como é que eu levo isso aqui, embora a gente esteja acostumado com rádio, eu faço rádio desde sempre, desde 15 anos eu comecei em rádio, mas é outra praia, então eu tenho que ouvir as pessoas que estão ali envolvidas nisso. Então, quando as pessoas não têm essa humildade, a coisa se complica. Mas em relação ao Star Talent em geral, é isso. A minha opinião é que eles poderiam ser colocados e já estão sendo num papel mais secundário, que não vai comprometer tanto a qualidade do produto. E como que você se descobriu como dublador? Você falou assim, não, é essa profissão que eu quero seguir na minha vida. Desde de pequeno, de 11, 12 anos na escola, eu já fazia alguma coisa de teatro, e fiz escola de cinema na própria escola, montava peças de teatro, escrevia e tal. E aí, aos 15 anos, eu tinha um tio que trabalhava na Herbert Richards como mixador, e ele pegou alguns trabalhos extras para fazer. E aí ele pediu autorização, né? Era vivo na época, o seu Herbert Richards. E aí ele fazia esses filmes no sábado. O seu Herbert cedia para ele o estúdio e ele gravava esses filmes no sábado, que eram uns Muppetzinhos e tal. E aí ele me chamou para fazer teste. Até 16 anos você não precisa de registro profissional. E eu brincava um pouco com a voz e tal, e fiz e passei. Meu teste, inclusive, era de um vovozinho. Um vovozinho? Um vovozinho, era um filme religioso, né? Chamava-se Lugar Secreto, de um ministério chamado Bernard Johnson, um ministério internacional, e eles têm muito bem feitinha a história. E aí ele lia até o Gênesis no começo, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era uma vozinha assim. E ali, com 15 anos, eu ganhei o vovô, e aí fui fazendo outras coisas. E falei, é isso que eu quero fazer. Eu já fazia rádio, alguma coisa em rádio, eu comecei bem cedo. E aí fui embora. Depois não parou mais. Me formei, fiz teatro, fiz muita coisa de teatro depois. Fiz alguma coisa de televisão, mas me concentrei mais na dublagem. Porque a dublagem acaba te prendendo muito e ao mesmo tempo você fica meio que confortável. Você tem um personagem aqui, outro ali, as coisas vão aparecendo. Aí você fala, não vou fazer teste para isso não vou me sujeitar a certas coisas. Você vai... Acaba se acomodando na dublagem. Mas eu já faço publicidade até hoje, mas teatro e televisão há muito tempo que eu não faço. E tem algum tipo de dublagem que você não topa fazer? E publicidade que hoje já não tem mais, né? Mas publicidade de cigarro, por exemplo, de bebida, eu prefiro não fazer, né? Porque
Eu sei na própria família, né, um pouco mais distante, os males que pode causar a bebida, os males que pode causar o cigarro e tal. Então, nesse caso, eu prefiro não fazer. Mas, no geral, a gente é ator e a gente faz o que tem que... Você já recusou algum trabalho? Não chegou a acontecer isso. O que acontece é que, às vezes, você, por uma série de compromissos, isso é muito comum na dublagem. Você mesmo dublando aquele ator, às vezes acontece uma questão de você não poder naquela semana. Sim. E a questão de ser tudo muito rápido, ter que fazer. Uma vez eu estava chegando em Los Angeles, o avião tinha acabado de aterrissar, e eu liguei o celular. E aí tinha uma mensagem: olha, tem um Jim Carrey pra gente fazer amanhã e tal. Eu me lembro que era uma terça-feira, e era quarta-feira que tinha que dublar, porque tinha que entregar para o cliente na quinta ou na sexta. Era uma coisa assim, louca. Falei, olha, eu acabei de chegar em Los Angeles e eu vou ficar uma semana aqui. Ah, então não vai dar, não sei o quê. Aí eu não dublei, quer dizer, eu tinha outro compromisso, apesar do Jim Carrey já ter feito 300 milhões de vezes. Nesse episódio em específico eu não pude fazer. E aí eles têm que encontrar um ator, né, um dublador com a voz semelhante à sua? É porque quem já tinha feito também o Jim Carrey foi o Briggs. Ele fez em algumas produções. Eu fiz 90% do Jim Carrey. Eu fiz até, ele brinca, não, o Jim Carrey é do Marquinhos, não sei o que, a gente tem essa brincadeira. Mas aí ele acabou sendo chamado, né? Que foi o segundo que mais fez. Embora eu tenha feito 90%, ele fez os 10% do Jim Carrey, vamos dizer assim. Porque eu fico imaginando... Não tem aquele pica-pau que tem a primeira versão e a segunda? Gente, eu detesto essa segunda versão do pica-pau. Sendo uma identidade. Isso. Se amanhã a Michelle abre a boca e não é a sua voz, tem alguma coisa complicada ali. Então é a mesma coisa com o ator. Quando você começa a dublar um ator e você marca aquele ator, quando a pessoa vê na televisão, quando o cara vai abrir a boca, você já imagina a voz dele. Ué, mudou a voz, ainda mais se marcou tanto, né, aquele personagem ali. Então, por isso que a gente tem uma questão até de ética, de profissionalismo, de tentar manter a voz. Se a voz está bem escalada e foi bem escalada, a gente mantém a voz. Porque, às vezes, pode ter uma escalação inadequada e que foi se perpetuando, né? Mas quando eu tive com um colega nosso uma questão dessa. Ele foi chamado por um determinado ator, que um outro dublador tinha falecido, ele foi chamado por um determinado ator, e quando chegou o filme na minha mão, eu olhei e falei, fulano, eu acho que não é você. Não dá. Eu não vejo você nesse cara. E aí eu troquei. Mas a gente é amigo e tal, a gente se dá muito bem. Mesmo quando você identifica que o personagem, não tem que ser essa pessoa, a pessoa ela tem que fazer um teste? É necessário? Olha, como aconteceu só, com o seu... Acontece. Eu dublo o Robert Downey Jr. Eu tenho 38 anos de dublagem. Eu entrei em 85 na dublagem, 1985. O Robert Downey Jr. eu dublo há 28 anos. Eu fiz muita coisa dele. E depois de ter feito o Homem de Ferro 11 anos, né, de Homem de Ferro, a Marvel e tal, quando veio o Dr. Dolittle, quiseram fazer teste pro Robert Downey Jr. Acabou o Homem de Ferro, assim, aí veio o Dr. Dolittle, aí quiseram fazer teste. Aí foi aquela questão do o diretor e o estúdio dizendo, não, você não pode trocar o marco agora, porque marcou. Foi um marco. Foi um marco, né? Ele é um marco na dublagem, Robert. E realmente tinha marcado muito a voz. Aí o cliente disse, lá de fora, não, eu não quero uma pessoa só, não quero uma coisa de super-herói, não quero uma voz de super-herói. Só que não é questão de ser voz de super-herói ou não. A gente é ator, Sim. Eu faço o que está lá. Se ele estivesse fazendo um personagem fanho, eu faria fanho. E assim, aí a gente fez o teste só para ver e acabou ficando. Mas mesmo no Homem de Ferro, quando veio o primeiro Homem de Ferro, mesmo já tendo dublado o Robert Downey Jr. em vários filmes, e foi mandado para o cliente, ele dublou nesse. Quando veio o Homem de Ferro, pediram um teste. E aí eu fiz o teste e aí passei. Foi em 2008, né? 2008. E agora é impossível, a gente vai entrar com uma petição caso você não duble alguma produção com ele, porque é impossível, não tem como. Eu tenho feito algumas coisas com ele já, e são coisas que eu posso falar porque já estrearam, já vão estrear. Tem o Arif, né, que o Homem de Ferro volta, que já está no ar.
tem uma série do Discovery com Robert Downey Jr., que são os carros dele e tal. Ele faz uma reforma lá nos carros dele para serem elétricos, né, sustentáveis e tal. E eu dublei ele. Então, quando bater aquela série, a pessoa já vai identificar, porque fica marcado realmente. E como é que você se prepara para cada personagem? Porque você tem que dar a sua característica vocal, né? Se é assim que se fala, para cada um e para as pessoas diferenciarem. Como que é isso, gente? É muito complicado. A gente faz como a gente fez aqui. Se tem gravação, 10 horas. Ok, cheguei, tomo água, entra no estúdio, vambora. Você tem que incorporar ali. Não tem uma preparação assim, né? Às vezes, agora estão fazendo isso. Porque cada vez mais a questão da segurança está muito séria, né? Dos filmes, a gente recebe o filme, às vezes, em tela preta. O primeiro Homem de Ferro eu dublei praticamente na tela preta. Então vocês não assistem o filme todo para poder... Eu não sabia o que estava acontecendo. No máximo tinha aquele buraco de vídeo aqui na boca onde ele falava, no máximo. E a gente dubla expressão, né? Saber como é que o cara tá. Então era muito ruim. O filme desfocado, com números passando, com marca d'água, preto e branco. A qualidade que a gente dubla é muito ruim do vídeo, para justamente não ter esse problema de cópia, de vazar alguma coisa. Então, por que eu falei isso? Com relação à preparação. A preparação. Né? Então, não tem preparação. Você chega ali, você não sabe o que você vai fazer às vezes, e você não pode levar o script para casa. Agora, eu me lembrei por quê. Agora a gente tem, às vezes, dependendo do streaming, dependendo do filme, eles marcam uma sessão com os dubladores principais e o diretor, o primeiro papel, o segundo papel, e a gente vai para o estúdio, senta e assiste o filme. Já aconteceu umas 2 vezes comigo num determinado streaming, e eles nos chamaram para fazer isso. E aí é bom, porque você está com o script ali, você vai dando uma olhada no filme, e é muito bom. Antigamente já aconteceu de eu pedir ao diretor, isso não era comum, mas eu pedi ao diretor por amizade, na época, levar o videocassete para casa, o VHS e o script, para dar uma olhada no filme. Já fiz isso em algum filme do Tom Hanks, que eu não me lembro agora qual, para dar uma analisada no filme, estudar o filme e tal. Mas, mesmo naquele tempo, já era um pouco apertado a programação. E agora, além de ser apertado, há uma questão de segurança, né? Você não pode vazar nada. Tudo é absolutamente... dentro de servidor. Se é a Michelle que vai acessar, tem uma senha especial que sabem a hora que a Michelle acessou, que computador, o que foi feito. Os scripts têm que ser destruídos após serem, né, se for papel, tem que ser destruído. Se for arquivo de coisa, tem que ser apagado. Caramba, o negócio é pesado, hein? Super seguro. Absolutamente só pode estar no estúdio quem está envolvido na produção. Você pode ser dublador de 80 e poucos anos. Se você não está envolvido naquela produção, não é questão de você não estar dentro do estúdio. Você não pode estar na área do estúdio, não pode entrar na empresa. É banido, é proibido. Não pode entrar. Você não tem horário aqui hoje? Você tem algum trabalho? Não. Então você não pode estar aqui dentro. Você não pode entrar, vou tomar uma água, toma uma água, sai quando pode, às vezes. Com vendas, ouvido tampado. A segurança está nesse nível. Sim. Está nesse nível. E você já participou de alguma produção que tenha vazado alguma coisa? Graças a Deus, não. Não? Graças a Deus, não. Porque há uma consciência já por parte dos dubladores e, além da consciência, há um contrato muito sério que a gente assina de confidencialidade, que o negócio ali é bem sério mesmo, e envolve, inclusive, FBI. Porque eles colocam como quebra de sigilo, não sei o quê, investigação criminal, é um negócio... bem sério, mesmo? E eu costumo brincar que os ninjas, né? Se você falar qualquer coisa, aparecem os ninjas do nada. Eles surgem do nada. E surgem para te pegar. Então, realmente é um sigilo completo. Não existe spoiler, gente. Nem pergunta, porque... Teve um caso no México de um dublador envolvido numa produção da Marvel, eu acho, que ele caiu na asneira de publicar alguma coisa assim, mandaram ele apagar na hora e ele foi banido. Foi tirado do papel e nunca mais dubla nada para aquele cliente. Eu fico imaginando você ali, porque dublagem já é um trabalho difícil e ainda mais quando você não vê a cena, não vê a expressão do ator. Sim. Mas antes de você pegar um personagem para dublar,
Aí tem um briefing ali pra você, obviamente, explicando, olha... Sim, você o diretor explica. É um cara assim assado, ele é um herói, mas é um herói revoltado, ou ele é um herói bonzinho. Aí você, na sua cabeça, você vai formando... Você vai formando. E hoje a gente tem a vantagem de dublar em sequência. Porque você dubla sozinho, você dubla em sequência. Antigamente, quando dublava todo mundo junto, dependendo do arranjo ali, né? Porque era um quebra-cabeças. A Michelle chega, eu vou fazer uma cena com ela, depois o Rafael chega, depois a Vanessa chega, então era um quebra-cabeça. Então, às vezes, eu começava a dublar o filme pela última cena. Aí depois você ia para o meio do filme, depois chegava outro, você ia para o começo do filme. Então o diretor te passava a ideia, olha, nessa cena aí, ele tá assim, ele fala isso porque ele acabou de sair de lá, e às vezes é uma cena que não tem diálogo, a gente chama de SF, né, sem fala. Então ele pegou o carro, ele matou o cara lá, pegou o carro, ele chegou aí nesse lugar e falou isso, isso e isso. Então aí você, tá, aí você imagina por que o cara tá daquele jeito. E o diretor te dá esse briefing, entendeu? E qual é o personagem mais difícil de dublar? O personagem mais difícil de dublar, Isso. eu costumo dizer o seguinte, a dublagem é boa por conta disso, não há algo que você diz assim, já cheguei no topo e tal. Todo dia é um personagem diferente, é um desafio diferente, né? Todo dia é algo diferente para você fazer. Então pode ser que amanhã eu pegue um cara que, caramba, esse cara aí deu um trabalho tremendo, como eu já peguei vários. Agora, um dos atores difíceis de dublar, de repente numa ordem assim, numa escala, é o Jim Carrey, que sempre foi muito difícil de fazer, por causa ele é muito histriônico, né? Aquele jeito dele falar. O Tom Hanks e o Robert Downey Jr., porque o jeito de interpretar deles, né? O Actors Studio, aquela coisa assim meio... O Robert Downey Jr., principalmente, aquela coisa meio largada, meio jogada. Então, ele fala assim, de repente ele corre e ele emenda um assunto no outro, sem inflexão e tal, e vai umas inflexões meio doidas, pontua em um lugar completamente errado. Então, você fica meio corrido assim. Então, às vezes, são difíceis de dublar por conta disso, né? Mas eu acho que é nessa ordem, de repente. E tem algum que seja o seu preferido? Não, eu costumo dizer que não temos filhos prediletos. É muito difícil, né? Você eleger entre o Woody, entre o Homem de Ferro, o gênio bilionário, playboy e filantropo. Eu sou o Homem de Ferro. É muito difícil você eleger um assim que você goste, né? Mas o Michael Caine é fantástico também, eu gosto muito. Então é difícil você botar um assim. Aí dá a impressão que você está como um filho preferido, né? Que esse filho é preferido. Então eu gosto de todos. Algum personagem que você gostaria de dublar? Ao longo desses 38 anos, muita coisa boa. Tive a sorte, né, de pegar atores bons. Peguei ótimos atores, o Robert Downey, Tom Hanks, Jim Carrey, o Mike Myers, e o Chris Rock, e Antônio Bandeiras, e tantos outros que fizeram tantas coisas e são atores bons. Mas não sei, não tem nenhuma pretensão que me venha à mente, nada assim, pretender dublar. Eu brinco que de repente o Superman e o Batman, né, que seriam os heróis da minha infância, assim, junto com o Homem de Ferro e o Capitão América. Brincadeira. Só para manter, né? Sim, claro. Manter a coisa. Então, talvez o Batman e o Superman, mas estão bem defendidos. O Batman até um dos Batmans é meu primo que faz, o Duda Ribeiro, o Márcio Seixas, e tem outros dubladores do Batman também. E tem algum personagem que você se identifica? Não um preferido, a pergunta não é essa, mas onde você fala assim, caramba... Eu gosto de comédia, eu gosto de fazer comédia, né? Porque a gente pode colocar algumas coisas no nosso cotidiano, a gente pode brincar um pouco. Talvez o Michael Caine seria um cara que eu me identifico, que ele procura levar a vida mais tranquila, mais leve, né? Sem tanto peso, que eu acho como a gente deve levar as coisas, né? Sim. Já tem tanto peso, tem tanta coisa que é seríssima, você não precisa tornar mais complicado aquilo que já é complicado. E do nada acaba Eu, Patroa as Crianças? Como foi isso, Porque a série lá fora não fez sucesso. Ela não faz o sucesso que faz no Brasil. É a mesma coisa que, inclusive, são os mesmos produtores, né? A família Waynes e tal, que os dois principais, as Branquelas, são irmãos do Michael Caine, né? Isso. Então, esse é um filme que lá fora, As Branquelas, foi mais um filme. Inclusive não fez sucesso nenhum. Mas aqui no Brasil fez um tremendo sucesso.
E é reprisado por causa da dublagem. Principalmente por causa da dublagem, sobretudo, né? Porque marcou bastante. E a mesma coisa da Eu, a Patroa e as Crianças. A dublagem fez com que a série se popularizasse no Brasil, coisa que não aconteceu lá fora com a série em si, embora seja uma série muito boa, um sitcom muito bom. Eu gostei bastante. Inclusive, acaba num modo totalmente inesperado, a Jay dando a entender que estava grávida, e aí a gente ficou aqui. E aí, gente? Cadê? Como é que ficou? Como é que fica isso, né? É. E outro dia desse eu vi o ator, um dos atores, né? O tempo passa muito rápido, né? Uhum. E um dos atores é o Franklin, que é o Franklin. Blinky-Doo, todo pequenininho. E a gente estava dublando uma série agora que é a All American, que é da HBO, All American. E ele já é um garoto desse tamanho, todo malhado, com um braço desse tamanho. Aí quando eu olhei, falei, caramba, é o Franklin. Então já cresceu, o tempo passou e ele era todo frágil. Inclusive que era dublado por uma menina, que era a Bruna Lannes. A voz do Franklin é uma menina. Tá vendo? Isso acontece muito, né? Acontece hoje não com tanta frequência, que a gente já tem crianças bem habilitadas para isso. Mas na época, a Bruninha era mais nova e quando foram fazer o teste, ela fazia uma voz de menininho muito bem feita, né? Que nessa faixa de idade é bem parecido. E ela fazia um biquinho assim e tal. A criança não para, né? A gente sabe. É ligada no 220. E aí eu queria saber de você, se é difícil dirigir a molecada ali na dublagem. Porque algumas delas não param quietas. Meu filho, por exemplo, ele começou com 7 anos de idade, né? Começou lendo ali, fazia da Nickelodeon, Pistas de Blue, né? Que o cara vinha e falava, onde é que está a pista? Aí as crianças respondiam, está ali, e tal, em off, está ali. E ele começou fazendo isso. Inclusive, meu netinho está fazendo a mesma coisa, porque já viu uma outra série que é a continuação do Pistas de Blue, e o Levi, que é meu netinho, está fazendo também a mesma coisa que o pai dele fez. Então, ele começou a fazer isso. Então, ele era muito agitado. Ele e uma outra colega nossa, né, que grandona já, e que era a Jéssica Marina, e os dois agitados dentro do estúdio, derrubavam tudo. Então, criança às vezes não presta atenção nas coisas. É meio difícil dirigir criança. E dependendo da idade da criança, você tem que ir falando por trechos menores ainda, né? Trecho, eu fui fazer um negócio até com meu neto agora, uma coisa que era um menininho de 4 anos, ele vai fazer 6. Mas era um menininho de 4 anos, falei, caramba, o Levi ia ficar bom nisso aqui. E eu coloquei a vozinha dele lá, ele foi muito bem, mas teve que ser coisinha, porque ele não quero mais não, peraí. Cansei, chega. Cansei, Mas aí quando você diz, olha só, nessa idade, não, mas aí vai ter um dinheirinho que você vai poder comprar isso. Olha. Então aí Então eu quero. Então eu quero. Uma pessoa para ser uma boa dublador, um bom dublador, o que ela precisa? Além de estudar, porque você falou que precisa ser ator. Sim, sobretudo quando eu dou os cursos de dublagem, os workshops, eu digo, a pessoa precisa ter uma boa leitura, né? Uma boa leitura, uma boa interpretação. Eu acho que vem primeiro até a interpretação, a leitura, as coisas estão ali juntas. Uma boa dicção, né? Boa leitura, boa dicção, e atenção ao que está fazendo ali, e reflexo, né? Precisa ter reflexo, que isso você vai pegando com o tempo. Porque a tela está ali em cima, você está com um texto aqui, você está com um olho lá, é um olho no gato e outro no peixe. Né? Isso mesmo. Você tem que olhar aqui, um olho na missa e outro no padre, aquela história. Então você precisa ter esse reflexo para, de repente, você sentir que vai ficar alguma coisa curta, você colocar mais uma palavrinha ali para aproveitar, entendeu? Porque às vezes acontece, você ensaiou, colocou ali a palavra, mas às vezes você na hora percebe, então eu queria que você fosse lá, sabe? Aí você bota um adendo assim. Então rola de você conseguir mexer ali no texto. Sim, toda hora, a gente mexe no texto toda hora, a não ser que venha uma recomendação, esse texto foi aprovado pelo cliente, está absolutamente revisado e tem que se falar o que está aqui, não pode mudar uma vírgula. Às vezes acontece. Então você tem que falar aquilo que está ali sem tirar nada e nem pôr. Mas na maioria das vezes, no dia a dia, são textos que são completamente adaptáveis. Você adapta para pegar uma labial melhor, uma palavra que termine com uma palavra em português que caiba aqui, que termine com show, aí você vai e troca. O Jim Carrey faz isso demais. Porque o tradutor às vezes não tem tempo, ou até não faz mesmo,
E aí você, caramba, ele tá falando I love you, né? Com aquele bico. Não vai caber isso aqui, eu tenho que... Eu amo tu, entendeu? Você troca, né? Como se fosse isso. Agora eu quero pegar no seu ponto fraco e te perguntar. O que você não aguenta mais ouvir? Você como dublador, seus colegas, represente a classe aqui, por favor, e abre o jogo. Eu acho que todo dublador, isso pode ser uma unanimidade, você faz o Homem de Ferro. Ah, legal, imita aí. Imita aí é horroroso. O imita aí. Imita aí, você faz gênio, bilionário, playboy. Caramba, igualzinho. Não faz nem força. Enlouquecedor. E sai igual. Igualzinho, é bem parecido. Imita aí é terrível, né? Não imita, a gente dubla e tal. O imita aí é bastante complicado. E mais o quê? Acho que esse, o imita aí, é um dos piores. É o pior. Ou grava um áudio aqui rapidão, por favor. Isso acontece direto. Mas nos eventos, a gente está lá para isso, né? Para interagir com o público e tal. Às vezes o pessoal pede, mas às vezes tem uma galera sem noção. Pede aqui, faz um áudio do Woody xingando meu amigo e tal, não sei o que. Você tá louco, cara. Faz um áudio aqui do personagem xingando o cara. Não, você tá louco. Nem se não fosse um personagem X, você não vai fazer um negócio desse. Jamais. Tem gente que é sem noção total. Isso pode prejudicar a sua carreira. Não, de jeito nenhum. Por você fazer o uso da voz de um personagem. Sim. Então a gente não brinca com essas coisas, né? Não brinca com essas coisas. Você manda ele um alô, manda um alô aqui pro Rafael. Ô, Rafael, tudo bem? E tal, sei o quê, eu te amo 1.000 milhões. Falando como um Homem de Ferro, uma coisa assim. Isso é uma coisa, uma brincadeira ali. Agora, fazer uma coisa que seja um comercial, uma coisa assim, fala aqui da minha padaria. Não, de jeito nenhum, não tem como. Você tem que pedir autorização, por mais que a voz seja sua, mas... Não, aí no caso é a pessoa que pede autorização. Eu já fiz campanhas sérias, né, assim, maior, que a pessoa veio e falou, você tem autorização do cliente para fazer isso? Precisa. Agências grandes, falando de cliente grande. Aí o cliente vai lá, atrás da autorização e depois volta, então vamos gravar. Porque senão é complicado, né? Senão você dança, né? Porque senão você representa com a voz o personagem no país, né? Então isso é muito sério. Sim. Eles pagaram por aquele serviço seu que, no caso, já pertence a eles. Sim, é isso? Exatamente. Você não é o dono daquele personagem. Você tem a sua voz que você empresta ao personagem, né? Certo. E os contratos são interessantes, porque você cede a sua voz para ser usada em qualquer mídia. Isso é um contrato internacional, isso é um padrão. Em qualquer mídia que exista e que venha a existir no universo. É universal. Tá escrito lá, no universo. Quando fala universo, é o universo mesmo. E é para sempre esse contrato ou ele tem um prazo? São 25 anos. 25 anos? Acho que são 25 anos, 25 anos. Então, você cede os direitos conexos ali para usarem, né? E se eles quiserem pegar a sua voz e colocar num boneco? Pode, ou eles têm que te pedir autorização para isso? Aí depende, porque às vezes são frases específicas. Então eu já fiz muitos bonecos, muitos brinquedos, e aí o cliente faz um cachê separado com você e fala, tem um projeto assim, assim, assado, e faz. Mas no contrato, às vezes, especifica que pode ser usado nisso ou naquilo, mas na maioria das vezes eles pagam de novo e chamam você para gravar o boneco, o brinquedo, né? Eles fazem outra coisa. Embora eles possam tirar do filme às vezes, ou da produção que você fez, eles preferem te pagar para você fazer de novo. Ele até tirou o boné porque o negócio ficou sério. O negócio ficou sério. Ficou sério. Na verdade, são duas brincadeiras que eu quero fazer com ele. Claro, a gente tem que aproveitar que ele tá aqui. Desafio. Eu vou te fazer algumas perguntas e aí você responde com o personagem que você quiser, com o bordão que você quiser. Tá. Beleza? Tá. Um áudio pro meu filho, ele é tão seu fã. Ora, demais, eu até mandarei. Deposite o Pix. Demais. Seria o Máscara respondendo irreverente como ele é, né? O que fazer se uma visita chegar em sua casa sem avisar? Sem avisar, a gente faz e diz isso aqui, ó, porque eu não decorei ainda. Até logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta la vista, beba, escafeda-se, saia logo daqui. Ai, nossa, essa foi melhor que eu esperava.
É a clássica frase do Michael Caio, que eu tô tentando decorar um tempo e não consigo. Não dá, não tem como, né? Ainda tem os demais da cena que ainda perguntam. Eu não acredito que você disse adeus, até mais, bom voyage. Isso aqui a gente foi falado assim rápido, numa vez, só porque ele não tinha pausa. Pá. Nossa, que É muito bom, habilidade, né? E fica marcado, né? E como você chamaria aquela amiga falsa que não sai do seu pé? Aquela amiga falsa que não sai do seu pé, você fala, tem uma cobra na minha bota! Muito bom, gente, muito bom. Agora, ficaria melhor o Woody depois do meio-dia. Ah, mas... Né? Passando o meio-dia, passando lá 3, 4 horas, 5 horas da tarde, o Woody ficaria melhor. Mas... Ele vai aquecendo... Não, mas já tá ótimo. Porque você é perfeccionista, você... E depois de 5 dias direto, falando direto e competindo, né? Com áudios, porque não, você tá ali... É gente falando, é barulho. Agora eu vou fazer só mais uma brincadeira com você pra não abusar muito da sua voz, do seu instrumento de trabalho. Se o Chuck Nolan, do Náufrago, ele fosse nordestino e aí ele fosse pedir um cuscuz, como que ele pediria? Wilson! Ô Wilson! Sai da água com meu cuscuz, tu vai molhar tudo, menino! Se o Homem de Ferro fosse mineiro, como que ele falaria? Uai, sou gênio, bilionário, playboy, filantropo, sou mesmo. E eu sou homem de ferro, sou. Nojento. A esposa dele aí, ó, perguntou se você chorou com a morte do Tony Stark. Sim. Fiquei muito sentido porque nesse ano eu perdi o Woody e o Robert Downey Jr., o Tony Stark, no mesmo ano. Foi 2018, eu acho, né? Então foi no mesmo ano que eu perdi os dois personagens. E já chorei várias vezes em outros filmes, né? Porque de chorar mesmo. Agora um mais recente foi o Will Smith, naquele Criando Campeãs, que ele é o pai da Serena Williams e da Venus Williams. Então, uma cena forte no Bota Casaco, Tira Casaco, também no Jack Chan, né, que eu dublei, no Karate Kid, uma cena forte também. E o diretor teve a sensibilidade de deixar, apesar de uma coisinha ou outra ali, ele teve sensibilidade de deixar eu fazer a cena toda e depois consertar só uma coisinha ou outra, porque você tá com a emoção. Se você corta, né, fica complicado. Nossa. E ali foi na emoção mesmo. Quando você vira aquela cena no ar, aquela cena realmente foi chorando. E o do Will Smith também foi chorando. O do Will Smith, qual que foi a cena? É uma cena que ele tá com a filha na quadra de tênis. E tá chovendo e tal. E ele começa a falar. E aquela cena ali foi feita chorando realmente. Ah, gente, aquela cena, ela é forte Não mesmo. É bonita, é bonita mesmo. Então a gente vai se entregando ali, né? Sim. Para fazer outro dia. Não me lembro o que eu fiz também, e a gente teve que parar no meio. Eu fiz um dorama que foi no final do dorama, chama-se Our Blues. Our Blues. É muito legal, muito legal. E no final tem uma cena bem emocionante. Aí chorou eu, chorou o técnico, o diretor. Chorou todo mundo. Todo mundo chorou mesmo. E foi bem legal. Foi muito bem feito. Caramba, mas mesmo assim, pra você fazer essas cenas, você chegou ali no momento e descobriu que aquela cena era aquela hora de gravar. Eu pedi pra não ensaiar. Porque você já queria entrar com a emoção ali. A gente ensaia às vezes, né? Então, dependendo vamos gravar. Eu pedi pra não ensaiar. Falei, vamos fazendo. Se der certo, a gente ajeita um negocinho ali, o outro. Mas eu fui fazendo, né? Eu fui fazendo na emoção. Então foi muito legal, porque eu não sabia o que vinha, né? Então foi como se eu estivesse vendo a primeira vez e dublando ali. Foi bem legal. Nossa. Para justamente poder ver essa emoção. Para poder vir essa emoção e ser de verdade. Ficou muito bonito. E chorou todo mundo. Tá vendo? Você já sabe que o choro ali é real, não é fake. E eu vou parar por aqui porque... né? A gente já abusou demais desse talento. Obrigado. Tô muito feliz que você tá aqui. Obrigada mais uma vez, Marco. E se você quiser reforçar suas redes sociais, fica à vontade. Algum trabalho? Sim, nós temos aí as nossas redes sociais. Marco Dub no Instagram, que é a principal rede, né? Dub de dublagem, DUB. Se tiver coragem, segue a gente lá no Marco Dub. O Marco Ribeiro Oficial no YouTube. E se você botar Marco Ribeiro, tem Facebook, tem Twitter e tal, botou Marco Ribeiro lá, as redes sociais vão aparecer. Mas o principal é o Instagram, que é Marco Dub. É isso aí, segue lá, porque tem bastante curiosidade do trabalho dele. O canal
É incrível, tem muita coisa bacana. Você se inscreva no nosso canal, no meu, no dele. E nos siga nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Muito bom. Aí aquela parte agora que a gente fica tipo Jornal Nacional, né? Falando assim.